Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu... Mas é uma alegria muito grande estar aqui, satisfação conhecê-los, os irmãos. São gêmeos, não? Não, assim, às vezes confundem, mas não. Às vezes confundem, mas já que ele tá com boné aí, vai dar para distinguir um do outro, né? Então, assim, muito obrigado pelo convite. O grande comandante Pedro, que é o homem, o diretor e operador de toda a tecnologia envolvida aqui na transmissão. Que Deus nos abençoe a todos e agradeço pelo convite mais uma vez. As pessoas te pedem bênção lá na igreja, assim, normalmente quando eu vejo um padre, eu falo, padre, sou bênção, né? É o normal também? Não é um costume nosso de pedir a bênção diretamente ao pastor, mas é um costume de todo cristão dizer e desejar que Deus abençoe a todos. Então, desde já, eu já digo que Deus abençoe vocês poderosamente, abençoe esse projeto, que vocês possam refletir à luz da verdade, à luz da realidade, e quem sabe um dia refletir a luz de Cristo para um mundo que está desesperado. É porque o homem, ele não pode abençoar diretamente. Quem abençoa é somente Deus, é isso? Tudo vem do Senhor. Nós não podemos ser como o sol que tem luz própria, mas somos nós cristãos chamados para sermos como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. Tudo para Ele, por Ele, graças a Ele, porque Ele é o Deus encarnado. Isso é muito importante. Falando de bênção, então, isso era uma tradição e que eu pratico até hoje. Eu chegava na casa dos meus avós, eu tinha que pedir bênção, para minha mãe eu pedia, para o meu pai, para os meus tios, às vezes até para uma pessoa de mais idade que eu não conhecia, né? Chegava e tinha que pedir bênção para ele. Isso é um costume que tem se perdido. Isso é ruim ou isso é bom? Isso é muito bom, é um exercício de obediência à autoridade que seus pais têm sobre você. E se nós entendemos que há uma autoridade aqui na Terra, isso facilita muito o entendimento mais profundo que temos uma autoridade maior que é Deus sobre a nossa vida. Nós devemos orar pelas autoridades, inclusive. Orar por elas, para que elas exerçam suas atividades de maneira correta. E a autoridade primeira que nós experienciamos durante a nossa vida aqui na Terra é a autoridade paterna. O pai exerce autoridade sobre nós. E quando você pede bênção ao pai, à mãe, ou aos antepassados, avós, enfim... que você está colocando em prática, essa prática salutar de entender que há uma autoridade sobre a sua vida e que, em última instância, provém de próprio Deus. Sim, quer dizer que os costumes, vamos pensar assim, eles são boas ações. Os costumes que a gente teve aí, eles não devem ser pedidos, eles têm que ser relembrados. Os que são aprovados no teste intergeracional, que são aprovados no teste do tempo, devem ser mantidos. Não é que nós não possamos alterá-los, mas é que, para alteração, nós temos que aplicar a virtude concreta da prudência. O que o progressismo, o comunismo ideológico propõe é que você abandone tudo o que você aprendeu dos seus antepassados e ele lhe dá uma nova forma de viver. O que o conservadorismo diz é o contrário. O conservadorismo é esvaído de ideologia, é uma metodologia. O que o conservadorismo diz é o seguinte: aqueles costumes e valores que foram aprovados no teste intergeracional devem ser mantidos. Não é dizer que você não possa alterá-los, mas é dizer que para a alteração você tem que fazer a alteração prudentemente. Chesterton tem uma frase que talvez resuma de maneira muito mais competente o que eu estou querendo dizer. Ele diz assim: se você comprar uma terra, por exemplo, vai ter uma cerca lá. Você pode alterar a cerca de lugar? Pode, mas é importante que antes de alterar a cerca de lugar, você pergunte por que a cerca está ali. Então, os costumes que nós temos têm porquês por trás de suas existências e antes de alterá-los ou abandoná-los, é salutar, por uma questão de bom senso, que perguntemos a razão dos costumes existirem. O costume de pedir a bênção aos pais e mães é muito, muito salutar pelas razões que eu penso que já expus, né? Sim. Você tem assim você mantém vamos pensar, um conservadorismo é uma base de tudo que você traz, né? Nas suas palavras, nas suas ações. O cristianismo é a base ideológica de tudo que eu faço. O conservadorismo é uma metodologia. Tem países que são extremamente conservadores, cujas ações são diametricamente opostas às que eu proponho. O Islã, por exemplo, a Rússia, por exemplo, a defesa da Rússia é da família russa. A China, por exemplo, são países intrinsecamente conservadores. Conservadorismo é uma metodologia, não é uma ideologia, embora deva
admitir que no Brasil os ideólogos têm, em grande parte, sequestrado o conservadorismo como se ideologia fosse. O corpo ideológico que eu defendo é o do cristianismo, que está na base da mais livre, mais bela, mais tolerante e mais próspera civilização já construída na história da humanidade, que é a civilização ocidental. São os valores judaico-cristãos, que tem em seu seio, em seu corpo, o indicativo de que busquemos as evidências para as suas veracidades. Então, o corpo de conhecimento do cristianismo propõe que investiguemos se esse corpo é verdadeiro ou falso. Isso é muito interessante também. Onde que a gente deve investigar? Tem vários momentos em que isso é feito no cristianismo. Talvez o momento mais claro é um mandamento que tem na Bíblia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então você veja que há um mandamento nas escrituras, uma carta que é chamada de carta universal ou carta católica, não tem nada a ver com a igreja imperial, tem do grego católicos, que quer dizer universal, uma carta dirigida a todos. Todas as cartas são dirigidas a todos, mas uma carta que é dirigida a uma igreja especificamente, embora tenha princípios que se apliquem a todo mundo, esses princípios devem ser entendidos no contexto do problema da igreja, que deu a justificativa para que se dirigisse uma carta a ela. Carta aos Romanos, é um exemplo disso, carta aos Coríntios, são cartas às igrejas. A primeira epístola de Pedro, o entendimento é muito mais imediato, porque não é dirigida a uma igreja com um problema. É uma carta universal, que ela diz: esteja preparado para dizer o porquê da sua fé. A fé cristã é uma fé racional, que exige base racional. Não é por acaso que Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37. Ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Deus não está dizendo nas escrituras que você deve dar o coração a ele, mas deixar o cérebro de lado de fora da porta.